Oi, turma, bom dia, né? Estamos começando agora o conteúdo do nosso quarto mês. Neste quarto mês que nós vamos estudar os números primos, né? Estamos estudando, começando agora o nosso estudo sobre os números primos. E que história é essa de números primos, né? Vamos saber já já. Números primos. Um número inteiro maior do que um é o número primo se tem dois e só dois divisores. Nós estudamos divisores de um número nesse último mês, né? Então ele é primo quando ele tem apenas dois divisores: a unidade, né, o um e o próprio número. Mas vejamos, né, um exemplo para que vocês possam entender melhor. Números primos, esse trecho aí foi tirado da página do livro de vocês, eu até coloquei a página 118. Então, quais são os divisores de zero? Todos os números são divisores de zero. Quais são os divisores de um? Ah, só o um. Um só divide por ele mesmo. Quais são os divisores de 2? Ah, o 2 divide por 1 e o 2 divide por 2. Quais são os divisores de 3? O 3 divide por 1 e o 3 divide por 3. Quais são os divisores de 4? O 4 divide por 1, divide por 2 e divide por 4. Quais são os divisores de 5? O 1 e o 5. Quais são os divisores de 6? O 1, 6 divide por 1, que dá 6, 6 divide por 2, que dá 3, e por 3, que dá 2. Quais são os divisores de 7? Ah, 7 só divide por 1 e por ele mesmo. Quais são os divisores de 8? 8 divide por 1, que dá 8, divide por 2, que dá 4, e divide por 4, que dá 2. Quais são os divisores de 9? O 1, o 3 e o 9. Ah, tá. Então, vocês observaram que alguns números têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 2, por exemplo. Ah, o 3. Ah, o 5, dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 7. Ah, então esses números que têm apenas dois divisores, eles são chamados de números primos. Isso mesmo, gente. Note que o 1 tem apenas um divisor, o próprio 1. Então ele não é primo, né? Por quê? Porque ele tem apenas um divisor. E a regra de número primo, o número é primo quando ele tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Segundo, todo número natural diferente de zero é divisível por 1 e por ele mesmo. Há números que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, como o 2, o 3, o 5 e o 7. Esses números são primos. E outros que nós vamos ver aqui na sequência. Professora, e os números que têm mais de dois divisores? Tipo o 4, já tem três divisores, o 1, 2 e o 4. O 6, que tem 1, 2, 3 e 6. O 8, que tem 1, 2, 4 e 8. Ah, gente, esses números são chamados de números compostos. Então, tem os números primos e tem os números compostos. Os números primos têm apenas dois divisores. Não esqueçam disso. Ah, mas quando eu tenho um número enorme, como é que eu vou saber, professora, que ele é um número primo? Fácil. Como reconhecer números primos? Que nós temos o número 173. Como saber se o número 173 é um número primo? Aplicando os critérios de divisibilidade. 173, olha, ele não é divisível por 2. Vocês lembram que a gente viu a regra? Por que ele não é divisível por 2? Porque ele não é par. Nem por 3. Por que ele não divide 3? Porque a soma dos valores absolutos não divide em 3, olha. 1 e 7, 8. 8 e 3, 11. 11 não divide 3. Ah, ele não divide 2 porque não é par. Ele não divide 3 porque a soma dos valores absolutos não divide em 3. Ele não divide 5 porque, ouvi, porque não termina em 0 nem 5. Ah, é verdade. Então, nós vamos ver agora se ele divide 7, porque a gente não viu regra de 7. Então, vamos ver se ele divide 7. Olha aqui a divisão. Isso aqui está tirado do livro de vocês. Vocês vejam no livro de vocês. Olha, gente. 173 dividido por 7 deu 24, mas deu o resto 5. Ah, ele não divide 7. Qual o próximo número primo? É o 11. Vamos para o 11. Aqui. Professora, não seria o 9? Não, o 9 divide 1, o 3 e o 9, três números. Só é primo quando divide apenas dois números, o 1 e ele mesmo.
Então, o próximo número primo depois do 7 é o 11. 173 dividido por 11. Aqui deu 15. Ah, mas deu um resto aqui, 8. Então, não é divisível por 11. Vamos ver mais. Vamos ver pelo 13. 173 dividido por 13 não deu exato. Não deu exato, por quê? Porque tem um resto. Ah, mas o quociente é igual ao divisor. Então, nós já vamos parar aí. Por que nós vamos parar? Porque esse quociente, quando ele for menor ou igual ao divisor, e nós não encontramos nenhuma divisão exata, é porque aquele número que nós estamos procurando, ele é primo. Então, o número 173 é primo. Certo? Ah, estamos entendendo. Mais um outro exemplo. E o 401 é um número primo? Não sei, vamos saber agora. O que a gente vai fazer? Claro, nós vamos dividir, certo? Pelos números primos. Mesma regra. Não divide 2 porque não é par. Não divide 3. Vamos ver se é a soma dos valores absolutos. 4 e 0 dá 4, mais 1, 5. Ah, não divide 3 porque a soma dos valores absolutos não divide 3. Não divide 5 porque não termina em 0 nem 5. Ah, mas agora nós vamos ver o próximo número primo, que é o 7. 401 dividido por 7, olha aqui. Deu um resto 2. Ah, não dividiu. Depois do 7, qual é o próximo número primo? 11. Vamos ver por 11. Fez a divisão bem direitinho. Não deu. Não deu. E agora sobrou 5. Ah, qual é o próximo número primo? 13. Dividiu por 13, 430 por... Não deu, né? Então, continua. Eu vou continuar, aqui ainda está 30. Ele tem que ser... Para eu parar, ele tem que ser igual ou menor que o quociente. Então, continua. Próximo número primo, depois do 13, 17. Vai o 17. Não deu, sobrou o resto. Continua por 19, que é o próximo número primo. Deu 21 e deu um resto. 401 pelo próximo número primo, que é o 23, deu 17. Olha, menor, o quociente aqui já está menor do que o divisor. Então, o que acontece? E o resultado ainda deu um resto, então, não exata. Portanto, 401 é o número primo. Vocês compreenderam, gente? Vocês vão dividindo pelos números primos, até vocês encontrarem. Mas nós temos mais outro caso. É o número 493. Vamos verificar se ele é primo. Então, mesma regra. Não divide 2, porque não é par. Não divide 3, porque a soma dos valores absolutos não divide 3. Não divide 5, porque não termina em 0 ou 5. Agora, vamos pelo 7. Não deu exato. Vamos por 11. Também não deu exato. Vamos por 13. Também não deu exato. Vamos pelo 17. O que aconteceu aqui com 17? Ele deu exato, né? Deu exatamente 29, ó, exato, 0 no resto. Então, resto 0. Então, o número 493, ele não é primo, pois ele é divisível por 17. Além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, ou seja, ele vai ser divisível por 1, vai ser divisível por 17, vai ser divisível por ele mesmo. Ah, já tem 3 divisores, então ele não é um número primo. O número é primo quando tem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Não esqueçam disso. Bom, esse crivo de Eratóstenes, ele está também no livro de vocês, tá bom? Eu coloquei que ele está na página 120, né? Então, o grego Eratóstenes, ele montou essa tábua com os números primos. Ele queria achar os números primos até 1000, né? Então, para achar os números primos até 1000, ele fez todo esse trabalho, cortando até os múltiplos do 31, certo? Mas aqui não dá para colocar essa tabela todinha, né? Então, aqui nessa tabela nós temos só até 50, mas esse crivo aqui, ele é de Eratóstenes. Então, por exemplo, para achar os primos até 1000, basta começar eliminando o 1. Por que elimina o 1? Porque o 1 não é primo, também não é composto. Elimina, joga fora. A seguir, elimina os múltiplos de 2, exceto 2. Depois, os de 3, exceto os 3, e assim por diante, até o 31. Quando tiver riscado os múltiplos de 31, você pode parar. Você já achou todos os números primos menores que 1000. Veja ao lado a tábua de números primos até 50. Nela foram escritos os números de 1 a 50 e seguindo os procedimentos descritos acima. Olha, tira o 1 porque o 1 não é
não é primo, nem composto, né? Riscou, aí depois você destaca o 2. 2 não risca. Por quê? Porque é o primeiro número primo. O que você vai riscar depois? Todos os múltiplos de 2. Então, o que é um múltiplo de 2? Todos os números pares você pode riscar. Olha, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14. Professor, o 15, depois vou dizer porque que o 15 está riscado. Você vai riscar todos os pares, todos os pares. Por quê? Porque eu estou riscando todos os múltiplos de 2, certo? Então, continuando. Aí você destaca o número 3, eu não vou riscar porque ele é primo, certo? Aí eu vou cortar todos os múltiplos de 3. Quem é o múltiplo de 3? 3 e 3, 6. Ó, o 6 tanto do 2 como do 3, né? 6 mais 3, 9. Eu não fiz assim com vocês, né? 9, 12. Aí você vai riscando todos de 3. Pronto. Aí depois todos de 5, você destaca o 5 e corta todos os múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5? Todos os números que terminam em 0 ou 5 divide por 5, certo? Aí você vai cortar todos os múltiplos, né? Os números que são múltiplos de 5. Destacou o 5 porque ele é o número primo. Depois você destaca o número 7 e você vai eliminar todos os múltiplos de 7. Primeiro múltiplo de 7, né? Na sequência, depois do 7, deixa o 7 porque ele é primo. É o 14, depois o 21, e aí você vai somando mais 7 e vai cortando tudo. Pronto, o que sobrar são os múltiplos, né? São os números primos até 50. Você elimina até o 7, certo? E aí você vai encontrar todos os múltiplos. Bom, agora é com você. Monte no caderno uma tábua de números primos até 100, seguindo o procedimento descrito anteriormente. Eu já coloquei aqui para vocês, né? Essa tábua, pronto. Aqui nós temos até 100. Vamos ver se vocês lembram da regra. O 1 foi eliminado, porque o 1 não é primo, né? Já foi eliminado. Aí eu vou destacar aqui, vai ficar o número 2. Eu não posso cortar os aqui. Eu vou cortar todos os múltiplos de 2. Deixo 3, depois vou cortar todos os múltiplos de 3. Deixo 4, aí vou cortar aliás, deixo 5, depois eu vou cortar todos os múltiplos de 5. Deixo 7, vou cortar todos os múltiplos de 7. Aí pronto, o que sobrar, eu vou ter então, né, o último que eu vou pegar é o 7, eu vou ter então todos os múltiplos, né, aliás, eu vou ter todos os números primos menores do que 100. Tá aí os números primos menores do que 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Repara agora que todos os números primos com 2 algarismos terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Por quê? Porque ele não vai terminar em números pares, né, gente? Ele não vai terminar em 0, 2, 4 ou 6, porque no caso eles seriam divisíveis por 2, tá bom? Se o número também não vai terminar em 0 e nem 5, porque no caso ele seria divisível por 5. Então apenas logo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Desses números todos só sobram com essas terminações. Os números primos todos terão essas terminações, ok? Números primos. Vamos então relembrar a definição de números primos. Um número inteiro maior do que 1 é o número primo se tem 2 e só 2 divisores, a unidade e o próprio número. E os números que não são primos? A um número que não é primo, dá-se o nome de número composto, definindo-se como sendo número composto, o número que tem mais de 2 divisores, ok? Ah, entendi o que é, né? Então, gente, nós temos uma tarefa que está logo na página 120, mas que eu já até comecei aqui a responder essa tarefa, que eu quero só para tirar alguma dúvida de vocês. Porque a primeira questão, ela diz assim, olha, lembra-se do crivo de Eratóstenes que você montou? Lembra aqui no começo, nossa, eu peguei esse crivo, certo? E coloquei aqui, olha o crivo de Eratóstenes. Escreveu até 50. Porque a questão diz assim, quais são os números primos menores que 50? O que eu disse para vocês? O 1 já saiu, porque ele não é primo nem composto, saiu. Você deixa o 2, porque é primo, depois tira todos os múltiplos de 2. Deixa o 3, que é primo, tira todos os múltiplos de 3.
deixa o 5, que é primo, e tira todos os múltiplos de 5, deixa o 7, que é primo, tira todos os múltiplos, o 11, e aí você vai ter depois o que vai sobrar, o 11, o 13, o 17, o 19, todos os números que sobrarem serão números primos. Quantos são os números primos menores que 50? Tá aqui, você vai só contar, né? O 2, 1, 2, 3. Você vai contar aqueles que não estão riscados, que se não estão riscados é porque são números primos. São 15 números, né? São 15 números que não vão estar riscados aqui. Uma vila teve casas numeradas de 30 a 50. Começou aqui, ó, da 30 até os 50, certo? Quantas foram numeradas com números primos? Aí você vai só contar do 30 até os 50. Quantos números não foram pintados? Ou seja, quantos números são primos? Olha, o 31, o 37, o 41, o 43, o 47. Ah, são, portanto, 5 casas, certo? Em qual século estamos? É muito fácil dizer em que século nós estamos, né? E esse número é um número primo? Não, né? 21 não é primo. Por que não é primo? 2 e 1, 3. Ah, ele divide 3. A soma dos valores absolutos divide em 3. Não precisa nem fazer contagem de nada. Tá bom, gente? Bom, segunda. Em um torneio de futebol, uma equipe somou 91 pontos no final do campeonato. O número que aparece na informação é um número primo? O 91 é um número primo? Aí você pega 91 e vai para a regra. Divide 2? Não, não divide 2. Por que não divide 2? Porque não é par. Divide 3? Não, 9 e 1, 10. A soma dos valores absolutos não divide 3. Divide 5, próximo número primo, 5. Divide 5? Não, porque não termina em 0 ou 5. Divide 7, aí você pega e você faz essa divisão por 7. Ah, divide. 91 dividido por 7. Ah, divide. Então, se divide 91, divide por 7, então a gente já sabe que o que acontece com esse número, porque ele dividiu, né? No caso, ele não é, a segunda, ele não é primo, né? Por quê? Porque ele tem o 7, ele tem o 13, ele tem o 1, ele tem o 91, então não é primo. A segunda questão. Opa, já caiu aqui a terceira. O valor numérico de cada expressão a seguir é primo? Sei, você tem que resolver a expressão numérica. 2 elevado a 6 mais 3. Primeiro, vocês sabem que a gente tem que fazer a potência. 2 elevado a 6. 2 vezes 2, 6 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Ah, deu 64. Mais 3, 67. 67 é primo? Aí você vai para a regra. Não divide 2 porque não é par. Não divide 3 porque é 6 e 7, 13. A soma dos valores absolutos não divide 3. Não divide 5 porque não termina em 0 ou 5. Não divide 7 e aí pronto, é o número primo. Agora nós temos a letra B, 4 elevado a 2 mais 5 elevado a 2. Aí você faz 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Aí você faz a somatória. Aí você vê, né? Ele é o número primo, dá 41 o resultado. 41 é primo. Nós temos depois outro, 47 elevado a 2, 47 vezes 47. Menos 37 elevado a 2, 37 vezes 37, menos 23 vezes 23. Então, o resultado dá 311, que também é um número primo. Ok, gente? Bem devagarinho a gente faz todas as atividades sem nenhuma dúvida, tá bom? E continuei fazendo com vocês. Verifique quais dos números abaixo são primos. Aí você pega o 47. Aí você o que faz? Vai dividindo por todos os números primos. O primeiro número é o 2. Não divide, porque a soma dos valores absolutos não divide 2. Divide 3, 4 e 7, 7 e 4, 11. Não divide, porque a soma dos valores absolutos não divide 3. Divide 5? Não, porque não termina em 0 ou 5. Divide 7, 7 vezes 7, 49, né?
Então, o que vai acontecer com esse número? O 47, ele é um número primo. 51, divide 2? Não, a soma dos valores absolutos não divide 2. Divide 3, 5 mais 1, 6. Ah, ele divide. Então, se ele divide, ele não é primo, porque ele vai ter outros divisores. Ele não vai ter só o 1 e ele mesmo. Então, ele não é um número primo, porque ele vai dividir 3. Logo no 3, ele já dividiu. 69, a gente vê logo que divide 3, olha, 6 divide 3 e 9 divide 3. Não precisa nem somar os dois, né, gente? Mas somando 6 e 9, 15, 15 divide 3, então também não é primo. 8 e 3, não divide 2, a soma dos valores absolutos não divide, né? Não divide 3, não divide 5, então não divide 7, o que vai acontecer com esse número? Opa, ele é um número primo. A mesma coisa vai acontecer lá com 91, que você vai fazer assim, olha, 91 não divide 2, opa, gente, caiu lá, né? Não divide 2, porque não é par, não divide 3, porque a soma dos valores absolutos não divide 3, não divide 5, porque não termina em 0, 5, e aí vai adiante, né? E o 91 vai dividir quem? Ah, o 91 vai dividir. 91 vai dividir 91 dividido por 7, né? 9 dividido por 7 dá 1, sobra 2. Ah, então ele não é um número primo. O 97 já caiu aqui, mas vocês fazem a mesma coisa, tá bom? E aí o 39, não precisa nem você somar nada. Você já viu que 3 divide, o 9 divide, né? 39, 3 mais 9, 12. 12 divide 3. A gente já vê logo o número. 24, 24 é par. Par divide o 2. Não vou nem ver os outros. 99, 9 divide 3, 9 divide 3. Então, temos apenas esses 3 números primos. Quais dos seguintes números são primos? Aí você faz a mesma coisa e você vai descobrir que nós temos o 131 como número primo e o 211. Ok? A quinta questão, na sexta questão, diz: a figura tem um segredo, descubra. Esse segredinho já disse para vocês, né? Vocês vão fazendo a somatória. 33 mais 30, 63. Aqui, olha, para encontrar o 47, são os dois. 30 mais 17, aí deu aqui, olha, 47. Aqui, olha, do meio, 17 mais 21, aí você encontra o 38. E agora, 63 mais 43, né? Você vai somar esses dois, 3, 10, 110, você encontra 110, né? E aqui 47, 47 mais 38, 8 e 7, 15, você encontra 85. Então esse número que a gente vai encontrar aqui é o número 195. E o 195, primeiro, qual número deve ser colocado no quadrado? 195. Esse número é primo? Olha, 195 termina em 5. O que acontece com os números que terminam em 0, 5? Eles dividem 5. Então já sei que esse número, ele não é primo. O resultado é 195 e 195, gente, ele não é primo. Por quê? Porque você já viu aqui, olha, o 5, ele divide o 1, ele divide o 5, né? E ele divide o resultado, 5. E então, portanto, ele não é um número primo. Então, vocês vão continuar, essa tarefa já foi feita, vocês só revejam, né, para ver se ficaram com alguma dúvida e vocês façam a atividade da página 121. E até a próxima aula. Quero aqui também, mais uma vez, parabenizar vocês por ter participado da nossa atividade, né? A Barba da Velha teve na escola, muitos pais foram lá e puxaram na Barba da Velha e foi bonito, né, gente? Valeu a participação. Ainda tem alguns alunos que acho que vão entregar a prova ainda, por alguns problemas, algumas coisas, e tudo bem, a gente está entendendo. E a nossa Barba da Velha ainda continua na escola até amanhã, só até amanhã, certo? Então, valeu, gente. Até a próxima.